Sabe aquela sensação de estar sempre lutando contra a própria mente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no modelo que ajuda a organizar essa confusão toda. Parece que a cabeça da gente às vezes vira uma verdadeira tempestade, né? Um monte de pensamentos que a gente não consegue controlar. Vamos tentar entender juntos de onde vem tudo isso. Tem muita gente que acha que terapia cognitiva é ficar repetindo vai dar tudo certo, forçando a barra. Mas olha, a real é bem diferente e, na verdade, muito mais potente. A ideia é aprender a enxergar as coisas como elas são, sabe? Com o lado bom e o lado ruim, sem filtro cor-de-rosa. Pois é, e se toda essa bagunça mental não fosse um caos, mas na verdade tivesse uma estrutura? Imagina só. Uma estrutura tipo uma árvore ou até uma cebola, com camadas. É essa ideia que a gente vai desvendar agora. Ver a ordem que se esconde por trás do caos aparente dos pensamentos. Ok, então vamos começar essa exploração. A gente começa pelo nível mais superficial, o que está mais na cara, sabe? São os pensamentos automáticos. E para seguir na nossa metáfora, eles são como as folhas da árvore, aquelas que a gente vê primeiro. Sabe aquela vozinha que aparece na cabeça do nada? Aquelas palavras, umas imagens que piscam na mente enquanto a gente está fazendo outra coisa? Pois é, esses são os tais pensamentos automáticos. É tipo uma conversa de fundo que simplesmente não para. E o mais doido é que eles simplesmente brotam sempre de licença. Podem ser bons, ruins ou até meio distorcidos. E muitas vezes a gente nem se dá conta do pensamento em si, mas sente o baque da emoção que ele causa, né? É como se fosse a trilha sonora da nossa mente, tocando sem parar no fundo. Beleza, já entendemos as folhas. Agora vamos descer um pouco mais. A gente vai para o tronco dessa árvore. É aqui que o negócio começa a ficar mais robusto. É onde moram as crenças que dão sustentação para tudo. Pensa nelas como se fossem um manual de instruções que a gente mesmo escreveu, mas esqueceu que escreveu. São aquelas regras do tipo, se acontecer X, então eu tenho que fazer Y. E são essas regrinhas que acabam guiando quase tudo que a gente faz no dia a dia. Mas por que a gente cria essas regras? A resposta é simples: para se proteger. É isso mesmo. Elas funcionam como uma espécie de escudo, sabe? Uma barreira de proteção para a gente não ter que encarar de frente aquelas dores ou medos mais profundos. Olha só esse exemplo. É perfeito para entender. Se eu fizer tudo perfeitamente, ninguém vai descobrir que sou incapaz. Tá vendo? É uma regra clara. O perfeccionismo aqui vira um escudo para esconder um medo muito maior, o medo de ser visto como incapaz. Ok, a gente já viu as folhas, o tronco, e agora a gente chega na parte mais profunda, no coração de tudo. Vamos para as raízes da nossa árvore. É aqui que o jogo muda, porque aqui estão as crenças centrais. Essas não são mais regrinhas, são verdades absolutas. É aquilo que, lá no fundo, a pessoa acredita ser sem questionar. Coisas como, eu sou um fracasso, ou eu não mereço amor. É tão enraizado, tão fundamental, que a gente nem percebe que é uma crença. Pra gente, é a pura realidade. E de onde elas vêm? Geralmente, lá da infância. São formadas bem cedo e por isso são super rígidas, difíceis de mudar. Elas operam totalmente no piloto automático, fora da nossa consciência. E a gente as sente como fatos. É por isso que exemplos como sou incapaz ou sou um fracasso são tão poderosos. Beleza. Agora que a gente já conhece as peças separadas, folhas, tronco e raízes, vamos juntar tudo. Porque o mais interessante é ver como uma coisa leva a outra, como esse sistema todo funciona em conjunto. Olha só que claro que fica com esse exemplo. Começa lá na raiz, a crença central, eu sou incapaz. Para se proteger dessa dor, a pessoa cria uma regra, o tronco. Se eu sempre disser sim, eles não vão descobrir que sou incapaz. E o que acontece no dia a dia? A folha. Alguém pede algo e o pensamento automático dispara. Tenho que fazer isso, senão vão ver que sou uma fraude. Uma coisa puxa a outra. É um efeito dominó. E é louco pensar como uma crença tão profunda assim é formada, né? Às vezes não precisa de muito. Basta um momento, uma frase dita na hora errada. Imagina uma criança ouvindo isso. Ela não é inteligente, ela é só esforçada. Talvez quem falou nem tivesse má intenção, mas uma frase dessas, dita várias vezes, planta uma sementinha. E essa semente pode crescer e virar uma árvore inteira. E olha o estrago que isso faz. Aquela frase se transforma na crença central. Eu não sou inteligente. E para se proteger disso, vem a crença intermediária, a regra. Preciso ser extremamente esforçada para provar meu valor. E pronto.
Uma frase dita lá atrás pode acabar definindo décadas de comportamento. Tá, mas e aí? Por que é tão importante entender tudo isso? No que saber sobre folhas, tronco e raízes ajuda na prática? É que entender essa estrutura é como acender a luz num quarto escuro. Pela primeira vez, a gente consegue enxergar de onde as coisas vêm. E quando a gente enxerga, a gente pode começar a questionar. A gente deixa de ser refém dos pensamentos e passa a ser um observador, alguém que pode analisar a situação. Então, o objetivo final não é arrancar as folhas, não é tentar parar os pensamentos automáticos. Isso seria impossível. A questão é outra. É entender como está a saúde do tronco e, principalmente, das raízes. Porque, no fim das contas, folhas saudáveis só nascem de uma árvore com raízes bem nutridas. E fica a reflexão. Com esse mapa da árvore mental em mãos, a gente pode começar a se perguntar: na árvore da nossa própria mente, que verdades será que estão escondidas lá, bem no fundo, nas raízes?